estudos para concursos, direito previdenciário. Sobre os conteúdos de direitos específicos do INSS, direito previdenciário, sobre os segurados obrigatórios. Já de início, há que aclarar que os segurados são as pessoas a quem se dará a proteção. Os segurados são os protegidos previdenciários contra os infortúnios da vida, seja eles pagando diretamente o respectivo benefício de serviço de natureza previdenciária, e seja pagando a seus dependentes o benefício relativo ao infortúnio por ele sofrido. Paralelamente, os segurados, a lei reconhece como beneficiários os dependentes daqueles, ou seja, as pessoas que dependam de suas forças econômicas para sua alimentação, mantença o custeio, como as esposas, os filhos, eventuais parentes e com eles convivam, etc. Os benefícios do RGPS social classificam-se como segurados dependentes nos termos da seção 1 e 2 deste capítulo. Curioso, outro sim, é que a lei define obrigatoriedade de filiação ao RGPS para certas pessoas. A estranheza estaria na consideração de que a lei força ou obriga tais pessoas a serem titulares de benefícios, a que não precisarão buscar caso não os desejem. Embora as leis 8.212 e 8.213 avancem o elenco das pessoas que devem ser obrigatoriamente segurados, o RGPS é mais completo o rol estabelecido no Regulamento da Previdência Social no Decreto 3.048. Artigo 9. São segurados obrigatórios de previdência social as seguintes pessoas físicas, como o empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa, trabalho temporário por prazo não superior a 3 meses, 3M, der a necessidade transitória de substituição de pessoa irregular ou permanente, ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas na forma de legislação própria. O terceiro é o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. O quarto é o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado de empresa domiciliada no exterior com maioria de capital voltante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras que tenha sede na administração do país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas residentes no país ou de entidades do direito público interno. Sabe essa coisa aqui? Essa coisa do custeio. Apareceu a coisa do custeio nova lá dos tributos de exportadores. Mas por que a coisa dos tributos de exportadores é que são as pessoas que são os exportadores que tem maior parte do dinheiro aqui no Brasil. Tipo, eles têm uma federação, eles têm uma entidade aqui no Brasil. E daí, se tá fazendo o dinheiro do Brasil, né? O dinheiro tem que voltar pro Brasil, é isso. E aí acontece isso aqui nessas coisas aqui, né? O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. O quinto é aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular, a carreira estrangeira e os órgãos a eles subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídas os não brasileiros sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. O sexto é o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais dos quais no Brasil seja membro efetivo ainda que lá domiciliado ou contrato salvo sim parado por regime próprio de previdência social. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras já domiciliadas ou contratado, inclusive o auxiliar local, de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei 11.144 de dezembro, diz que em razão de proibição legal não faça filiar-se ao sistema de previdência local. O oitavo é o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788. E o nono é o serviço da União, Distrito Federal ou município, excluídas suas autarquias e fundações ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Nossa, tem um monte, né? 10, 11, 12, o 13 foi revogado, então esquece. 13 de novo, 14, 15 e 16. Pronto. Mais obrigatórios. 10. O servidor do Estado do Distrito Federal, do Distrito Federal ou município,
bem como de respectivas autarquias, fundações e ocupantes de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não estejam amparados por regime próprio de previdência social. 11. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária excepcional e interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37. 12. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações ocupantes de emprego público. 13. O escrevente ou auxiliar contratados por titular de serviços monetários e de registro a partir de 11 de novembro de 94, bem como aqueles que optou pelo regime de PS. Regime Geral de Previdência GPS. O 14, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. Isso aqui cai bastante em prova, né? 15, o empregado do organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. 16, o trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, na forma do artigo 14 A da Lei 5.800 para o exercício de atividade de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período do ano. Né? Interessante. Esse é o último, tá? Como empregado doméstico, aquele que presta... Aqui, o segurado ou empregado doméstico. Aquele que presta serviço de natureza contínua mediante remuneração a pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Próximo, contribuinte individual. Como é que é o seguradão do contribuinte individual? Aqui tem, falando, é obrigatório contribuinte individual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caraca. Bom, alguns desses podem ter sido revogados nesses anos que dessa lei velha aqui que eu tô lendo, tá? Contribuinte individual é a pessoa física ou propriedade rural ou não que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área contínua ou descontínua superior a 4 módulos fiscais. 4 M fiscais, 4 MF. Quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira e previstas com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses do artigo da súmula 8 do 23 deste artigo. A pessoa proprietária ou não, a pessoa física, PF, pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos como os sem auxílio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua, o Ministério da Confissão Religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou ordem religiosa. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismos oficial internacional, da qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime de previdência social. O titular da firma individual, urbana ou rural. Sexto, o diretor não empregado e o membro do conselho de administração de sociedade anônima é individual. É individual também. Sétimo, todos os sócios nas sociedades em nome coletivo e de capital industrial. É individual o sócio gerente, o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural. É individual o sócio gerente e o sócio cotista que recebem remuneração decorrente de seu trabalho e administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Também é individual o associado a eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade da qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que recebam remuneração. Também é individual quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Também é individual a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica na natureza urbana com fins lucrativos ou não. E também é individual o aposentado de qualquer regime de previdência societário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho na forma dos incisos do 111 e 115 e no parágrafo único do 116 da Constituição Federal. Interessante. E no centro... Ou ele pode ser também ser um magistrado, tipo, primeiro é um magistrado classista,
segundo é o magistrado de justiça eleitoral, na forma do 19120, tá? Esse F também. Interessante, né? Caraca, meu. Eu achei que não ia ter só isso, tipo, uns 9 minutos. Mas não, olha, tem mais uma página, mais 2 páginas, mais 3 páginas. Tem 4 páginas desse treco aqui de contribuintes obrigatórios. Louco, louco, louco. Ah, mas vamos lá. Só aí no flow. Flow, ativa o seu flow. Mudando um pouco de posição. Deixa eu ver uma coisa. Primeiro eu estava lendo os caras que estão inscritos no RGPS, quer dizer, que são segurados obrigatórios da Previdência, como empregado. Daí depois eu li o do. O. Cadê? Deixa eu tá. Achei. Eu acabei pulando uma página. Primeiro eu li do empregado, depois o empregado doméstico, daí apareceu o contribuinte individual. Eles são obrigatórios, é o tipo que eles são escritos lá. E o último do contribuinte individual é o cooperado em cooperativa de produção, que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Depois disso tem o registro escrito como trabalhador avulso. Trabalhador avulso, depois tem o segurado especial, depois tem depois tem um monte de parágrafos extras aqui zoados. 14, 13, 14, 8 com 5 incisos. Não. Daí tem o 14 com 3 incisos. O 15 com 2 incisos. O 7 com 3 incisos. Tem um monte de incisos aqui. Mas os últimos trequinhos são o trabalhador avulso e o segurado especial. Caraca, quantos parágrafos tem isso aqui? Tem mais de 20 parágrafos. Esse treco de segurados obrigatórios. Um monte de especificações. Isso aqui, com certeza, esses parágrafos devem ter tido algumas atualizações. Algumas atualizações. Vamos lá. Como trabalhador avulso, aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas em vínculos empregatícios com a intermediação de obrigatório de órgão gestor de mão de obra. Tá. Daí, trabalhador avulso que exerce atividade portuária de capatazia estiva, conferência e conserto de carga, vigilância ou embarcação de bloco. Trabalhador avulso, trabalhador que estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Trabalhador avulso, trabalhador de alvarenga. Trabalhador avulso, o alvarenga é embarcação, tá? Para carga e descarga. Trabalhador avulso, amarador de embarcação. Trabalhador avulso, ensacador de café, cacau, sal e similares. Trabalhador avulso, trabalhador de indústria de extração de sal. Trabalhador avulso, carregador de bagagem de porto. Trabalhador avulso de prática de barra de porto. O trabalhador avulso de guindasteiro. E o trabalhador avulso de classificador, de movimentador. E o empregador, empacotador de mercadorias em portos. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros em condição de, daí as condições são 3, a condição de produtor, a condição de pescador e a condição de cônjuge. O pescador, seja ele proprietário, usufruário, possuidor, quer dizer, o produtor, seja ele proprietário, usufruidor,
é assentado a parceiros de um meeiro outorgados como dotário ou arrendatários rurais que explorar a atividade. Daí tem que explorar a atividade, produtor que explorar agropecuária ou seringueiro. Agropecuária em área contínua ou não, de 4 módulos fiscais, é sempre 4 módulos fiscais. E os que explorar a atividade em seringueiro, de ativista vegetal na coleta de extração de modo sustentável, recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. Depois tem o pescador, ele é especial também, artesanal, que esteja assemelhado a que faça a pesca a profissão habitual, o principal meio de vida. E também é especial o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou a esse equiparado do segurado de que tratam os alíneas A e B deste inciso e que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 1. O aposentado do RGPS que voltar a exercer atividades abrangidas por regime segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata o regulamento. Considera-se diretor do empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Considera-se o diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por Assembleia Geral de Acionistas para cargos de direção de sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado à diretoria ou indiretamente com as atividades, quer dizer, relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais de empresa. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e de colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Isso aqui eu acho que é importante, né? O sexto parágrafo, entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é exercido ocasionalmente em condição de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Para o efeito do disposto na linha A do inciso 4, entende-se o 4, a linha A do sexto é o trabalhador avulso. Para o efeito do trabalhador avulso, entende-se capatazia, estiva e conferência de carga, que são alguns trabalhos do cara avulso que apareceram ali, né? A capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo o recebimento ou conferência de transporte interno, a abertura de volumes para conferência aduanária, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações, quando efetuadas por aparelhamento portuário. A estiva é a atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento de descarga das mesmas, quando realizadas com equipamentos de bordo. Sobre a contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado de mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatados nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Daí ainda dessas coisinhas, desses termos do trabalhador avulso, tem o conservador de conserto de carga, o vigilância de embarcações e o bloco. O conserto de carga é o reparo e restauração das embalagens de mercadoria das operações de encarregamento de descarga de embarcações. Também é considerado a reembalagem, a marcação e remarcação, a carimbagem, a etiquetagem, a abertura de volumes para a vistoria e posterior recomposição. Sobre a vigilância de embarcações, a atividade de fiscalização da entrada e saída das pessoas a bordo das embarcações, atracadas ou fundadas ao largo, bem como movimentação de mercadorias, e os portalos, rampas, porões, convéses e plataformas, e também outros locais de embarcação. E o bloco, o que é o bloco? O bloco é a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monte e os serviços correlatados. Oitavo parágrafo é sobre quem não é segurado especial. Se lembra que depois do avulso aparece um parágrafo de quem é especial. Especial são tipo os pesqueiros e agricultores, né? Plural. O não é, daí ele fala aqui, não é a segurança especial, o que? O membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de. Ou seja, se tiver mais de um rendimento além daquela coisa que é quase difícil, muito difícil de trabalhar, o rural,
não é considerado, né? Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o de menor benefício de prestação continuada de previdência. Esse aqui ainda é segurado especial. Ainda é segurado especial, o benefício previdenciário, aquele que recebe benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, inseridos nos termos do inciso 3 do 18 deste artigo. E também ainda é segurado especial o que tem exercício de atividade remunerada em período entre safra, ou do defeso não superior a 120 dias. 120 dias. 120 dias corridos ou intercalados no ano civil, observados o disposto no 22. Também ainda é segurado especial o que tem exercício de mandato eletivo do dirigente sindical, de organização de categoria de trabalhadores rurais. Também ainda é segurado especial o exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais. Observado o disposto no 22 deste artigo. Também ainda é segurado especial a parceria de nomeação outorgada de forma condições estabelecidas no 1 do 18. Também ainda é especial a atividade, o cara que tem atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada de matéria-prima da outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Mas essa coisa de especial é mal zoado, porque os caras, a lei, tipo, eu sei que os caras tem que, né, tem que contribuir, mas a lei e os caras executivo, direito não deixam eles arrecadar de nenhum jeito, é impossível. Claro que tem os caras que vão lá e trapaceiam, mas não tem nenhum jeito, tipo, não dá nem para fazer direito com coisa artesanal para arrecadar mais na vida, meu. Bom, louco, né? Bom, ainda é especial atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Viu? Outra coisa aqui, né? O cara, tipo, finalmente conseguiu alguma coisa, teve sorte na vida e conseguiu algum valor artístico. Daí o problema, o cara não pode contribuir, se ele conseguir se ele finalmente conseguir um monte de dinheiro para melhorar um pouco a vida dos carinhas, ele tem que contribuir, ele perde a outra coisa especial e daí ele tem que contribuir mais ainda. Daí volta tudo de novo, né? Bom, 9. Para os fins previstos na linha A e B do inciso 5 do caput. Espera, 5? O 5 ainda existe? Eu acho que não tinha 5 não. Esqueci. Diz-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora atividade através de pressuposto quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou extração de minérios, por intermédio de parceiros ou meios. 10. O dirigente sindical mantém durante o exercício do mandato o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social e antes da investidura no cargo. O magistrado de justiça eleitoral, nomeado na forma do inciso 2, 119 e 120 da Constituição, mantém o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes de investido no cargo. 12. O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao regime GPPD. Interessante. Não entendi. 13. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado à relação dada a uma das atividades observar para os segurados inscritos até 29 de 99. Novembro de 99. Sujeitos a salário base e a tabela de transitoriedade de que trata o 2 do 278. E para segurados inscritos a partir daquela data, disposto no inciso 3 do caput 214. 14. Considera-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que não utilize embarcação. Utilize embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro. Terceiro, considera pescador artesanal na condição exclusivamente de parceiro outorgado, utilize uma embarcação de até 10 toneladas de arqueação bruta. 15. Enquadram-se nas situações previstas nas linhas J1 e 5, o condutor autônomo do veículo rodoviário, assim considerando aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício,
quando proprietário, co-proprietário ou prominente comprador de um só veículo. Interessante, né? E enquadra ainda nas situações previstas nas linhas J e 1 do inciso 5, ou aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor de autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração. Ou seja, o cara que não tem carro, mas trabalha com carro. Terceiro ainda, aquele que pessoalmente por conta própria, a seu risco exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta como comerciante ambulante. Também é o trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviço a terceiros. Também o membro de conselho fiscal de sociedade de ações. Também aquele que presta serviço de natureza não contínua por conta própria ou pessoa família no âmbito residencial destas sem fins lucrativos. Também o notário ou tabelião oficial e oficial de registrador ou registrador titular de cartório que detém a delegação do exercício de atividade notorial e de registro não remunerados pelos cofres públicos admitidos 21 de novembro de 94. Também aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrunciários ou assimilados. E também a pessoa física que edifica a obra de construção civil. Também o médico existente decretada a Lei 6.932. Também o pescador que trabalha em regime de parceria, nomeação ou arrendamento de embarcação com mais de 6 toneladas de arqueação bruta, ressalvado do disposto no inciso 3, 4 do parágrafo 14. Também o incorporador de que trata 29 da Lei 4.591. Também o bolsista de fundação habitacional e o exercício contratado em conformidade com a Lei 6.855. Também o arbitrário e seus auxílios que atuam em conformidade com a Lei 9.615 e também o membro do Conselho Tutelar de que trata o artigo 132. Interessante. Também o interventor, liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instrução financeira de que trata 6 do 201 do CF. Agora, só para revisar de novo, né? Vamos ver o que está escrito no 5. O contribuinte individual do tipo J era o contribuinte individual J e L é o que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual e uma ou mais empresas em relação de emprego. Cara, aqui são todos esses caras aqui que falou. E também a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, sem fins lucrativos, com fins lucrativos ou não. Né? Ou seja, os caras que trabalham meio aqui aleatoriamente, né? Todos esses caras aqui que eu falei, condutor autônomo, vendedor ambulante, todos esses caras aqui são esses caras aqui. Próximo parágrafo 16. Aplica-se o disposto na linha I do inciso 1 do caput ao ocupante do cargo do Ministério do Estado, do Secretário Estadual, Distrito Federal, Municipal, sem vínculo efetivo à União, Estado, Distrito Federal, Município, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. 17. Para os fins do 14, entendem-se por tonelagem de arqueação bruta a expressão de capacidade total de embarcação constante na respectiva certificação fornecida pelo órgão competente. Interessante. Mudei a carinha, abri minha webcam, agora minha carinha está mudando. Bom, minha cara olhando para o texto aqui vai ficar torta. Mas vamos lá. 18. Não descaracteriza a condição de segurado especial. 1. Outorga por meio de contrato, não descaracteriza o especial por meio de ato de contrato escrito da parte de parceria, ameação ou comodato de até 50% do imóvel rural cuja área total contínua ou descontínua não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Segundo, não descaracteriza a condição de segurado especial ou a exploração de atividade turística
de propriedade rural, inclusive de hospedagem, por não mais de 120 dias. Tá? Só para falar, o tema aqui é que não descaracteriza o cara rural se ele fizer temporalmente ou eventualmente, durante o ano civil, algum tipo de atividade extra para ganhar dinheiro extra, só que ela não pode durar muito. Se lembra que os caras vão te ferrar de novo se você conseguir ganhar dinheiro. Eles não querem que você ganhe dinheiro, sacou? Rural, em especial. De jeito nenhum. Aí, tipo, você não pode fazer turístico, você não pode fazer nada, sacou? Não pode contratar pessoas também. Bom, também nos caracteriza a condição de participação de um plano de previdência complementar, instituído por entidade classista que seja associada em razão à condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Também não é não é descaracterizado a participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem alguns componentes que seja beneficiário do programa de assistência social do governo. Também não é descaracterizado a utilização pelo próprio grupo familiar de processo de benefício ou industrialização artesanal na exploração de atividade de acordo com o disposto, né? Também não é descaracterizado, por fim, a associação, o cara que participa da associação de cooperativa agropecuária. Ele ainda é especial. Daí, para terminar, falta ainda o parágrafo 21, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Aqui é só uma metade de uma página. 19. Assegurados decretado o artigo 199 terão identificação específica do registro de previdência social. O 199 diz do segurado contribuinte individual e facultativo, tá? 20. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomeração urbana ou rural próximo ao imóvel rural onde desenvolve atividade quando reside no mesmo município em situação de imóvel onde desenvolve atividade rural, ou em município contíguo ou em que desenvolve atividade rural. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado, inclusive daquele referido no linha R do inciso 1 do caput deste artigo, ou de trabalhador de que trata a linha J do inciso 5 em épocas de safra, a razão de que no máximo 120 pessoas dia dentro do ano civil em períodos ocorridos ou intercalados ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho e razão de 8 horas dia e 40 horas semanais. O 22. O disposto no incisos 3 e 5 do parágrafo 8 deste artigo não dispensa o recolhimento de contribuição devida em relação ao exercício de atividades que tratam os referidos incisos. Acho que ele está falando a coisa do especial individual e o 3 era o quê? Não, quer dizer, parágrafo 8. Acho que ele está falando dos trabalhos extras do especial. Bom, o segurado especial fica excluído dessa categoria. Daí a categoria é a de contar o primeiro dia do mês em que fizeram uma coisa. Ele é excluído da categoria. Ou seja, eles param de ser especial quando o cara ganha dinheiro, né? Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso no inciso 7, que é o treco especial do caput deste artigo, sem prejuízo disposto no artigo 13, exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do 18 também. Este artigo, ou seja, o cara trabalhar mais de 120 dias, tem muitos contratos, ganhar mais dinheiro, ou ter mais de 4 módulos fiscais, né? Ou ter contratos especiais, né? Deixa de fazer essas coisas, né? Não querem ganhar dinheiro. Se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime de previdência social, ressalvado disposto no inciso 3, 5, 8 e 7 do 8 deste artigo, sem prejuízo disposto no texto, e se tornar assegurado obrigatório de outro regime previdenciário a contar do primeiro do mês subsequente ao da ocorrência quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de utilização de trabalhadores nos termos do 21 deste artigo. Também, o segurado especial fica excluído também nos dias de atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do 8 e também fica excluído nos dias de hospedagem em que se refere o inciso 2 do 18 deste artigo.
24. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe de atividade rural por este explorador. Ou seja, as coisinhas se aplicam também aos cônjuges e companheiros. 25. Considera-se o processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele que realiza diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, observado o disposto no súmula 5 do artigo 200, desde que não se esteja sujeito à incidência de imposto sobre produtos industrializados IPI. É considerado meio empresário individual, a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até 36 mil, optante pela Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pelo sistema sistemático. Eu não entendi esse 26, tá? Assim acaba essa coisa aqui de quem são os contribuintes gerais, né? Quem são os obrigatórios. E o próximo ponto que eu vou ler é sobre filiação e inscrição de contribuintes.